boa tarde a todos que estão aqui nesse workshop do Sigma, Passagens para Novas Conquistas. Então, hoje, vocês vão ter um pouquinho do gosto de como é o Fundamental 2, de como vai ser a passagem no próximo ano, acredito que muitos de vocês... Então, a partir do ano que vem, ocorrem muitas mudanças. Vamos estar passando do Fundamental 1 para o Fundamental 2. E a gente vai mostrar um pouquinho dessas mudanças. Então, o método Montessori, que é o método trabalhado aqui na escola, ele possui uma gama gigante de diferenciais. Então, ele traz a individualidade e ele traz uma forma de ver o aluno como um aspecto principal. Então, em muitas escolas, o professor ele é como se fosse o processo inteiro. E no Sigma, ele faz parte do processo. Ele é integrado a isso. Então, Maria Montessori, criadora do método Montessori, nasceu na Itália em 1870. Era um tempo de muito preconceito contra as mulheres e tudo mais, e ela foi estudar medicina, contradizendo o que dizia na época. E ela foi a terceira mulher a se formar em medicina em Roma. A partir daí, ela começou a trabalhar em uma clínica psiquiátrica e ela começou a trabalhar com crianças que tinham certos distúrbios de aprendizagem e que não aprendiam, que tinham dificuldade para aprender em escolas que não tinham uma adaptação. E em 1907, ela abriu uma escola chamada Casa del Bambini, que é as Casas das Crianças, que foi a primeira escola que trouxe o método Montessori, de certa forma. E ela foi passando de país em país, ela ficou consideravelmente famosa e ela foi apresentando o método. E ela morreu na Holanda em 6 de maio de 1952. Diversos grandes pessoas de hoje em dia, como Jeff Bezos, criador da Amazon, Sergey Brin, Larry Page, criadores do Google, e também o criador da Wikipedia, Jimmy Wales, estudaram em escolas Montessori. Então, considerem-se privilegiados por estudarem em uma escola como Sigma. Oi, boa tarde. Sou Gabi Forel, do 7º C. O que eu queria comentar um pouco é sobre o ambiente que a escola Montessori proporciona, como, por exemplo, o controle do erro, que seria uma das partes fundamentais, onde o aluno ele é não só o aluno ele é, digamos, ele é incentivado a cometer o erro. Ele aprende com o erro, mas é um erro de uma forma controlada, é um erro em que o professor, orientador, mediador, ele ajuda a não deixar o erro sair do controle. O que a gente também privilegia é a estética, não apenas para um fim bonito, mas para um fim educacional, como, por exemplo, nas salas, a gente tem as estantes organizadas, os alunos eles organizam as estantes, a sala, são limpas pelos alunos que já ajudam com o aprendizado da limpeza. As atividades que o método Montessori, ele também diz que... sim, por favor. Vamos lá? Conte um pouquinho como que vocês trabalham na sala, sobre a atividade. As atividades, elas acabam sendo em grupos, a gente acaba montando grupos pequenos, que os professores explicam em pequenos grupos, trazendo às vezes a mesa, explicando o conteúdo de uma forma melhor e conseguindo ver o erro e onde cada aluno tem mais dificuldade. As atividades também são feitas de forma individual e por agrupamentos, que vai ser comentado mais para frente. Os limites, como, por exemplo, o aluno ele tem um certo limite que é a partir da liberdade.
o professor e o orientador dá liberdade ao aluno a ele fazer as escolhas que ele acha que seriam as corretas. Porém, essa liberdade vem com o limite de saber até onde eu posso ir com isso, que o professor e orientador acaba ajudando e mediando toda essa situação. Complementando aqui a questão do ambiente de aprendizagem, então, o ambiente ele está organizado, a Gabi vai mostrar para vocês, de maneira que o aluno use a liberdade com responsabilidade. Né? Matheus, quer complementar? Então, a partir de que o aluno ele é permitido a se movimentar, como vocês vão ver algumas fotos do ambiente agora, traz também uma responsabilidade essencial. Então, esse aluno que ele está lá, faz a sua movimentação para chegar até o professor, para conseguir ter essa individualização, tudo tem o seu limite. Então, ele não pode chegar e extrapolar, andar pela sala de um lado para outro, como eles falam, fazer uma viagem pela sala, digamos assim. E sim, ele tem que ter o controle da própria responsabilidade. Ele vai encontrar os limites e o professor pode até ajudar nesse processo. Mas é parte do processo e dessa base que o ambiente cria que o aluno vai poder aprender, vai poder construir os próprios limites. Então, ele fala ali de liberdade com responsabilidade. E que esse método, essa ideia de liberdade, ela traz a autonomia que vai ser preciso no futuro. Então, talvez, no futuro, você seja o dono da sua própria empresa, você que vai ter que desenvolver essa autonomia, você vai ter que ser um ser preparado. E o método Montessori, ele traz isso. E o ambiente é a base para tudo isso. Agora, mostrando um pouquinho das salas. Essa, por exemplo, é a sala do 6º e 7º B, em que dá para ver, por exemplo, as estantes da forma que são organizadas, principalmente o formato das mesas, a organização da sala. Tudo isso é pensado de uma forma não para que os alunos fiquem, como nos colégios tradicionais, sentados um atrás do outro, que só consigam ver o pescoço da frente e o quadro na frente da sala. Aqui a gente quer estimular o aprendizado e a integração do aluno na sociedade. Afinal de contas, no trabalho, na vida adulta, não vai ser você olhando sempre para frente, só para o coleguinha da frente. Você vai precisar interagir, vai precisar ter uma relação social. Aqui é apresentada a sala do 8º e 9º. É do mesmo formato que as outras salas, com as carteiras de grupos, as cadeiras separadas em duplas, trios, e algumas são separadas em quartetos. A biblioteca em sala, né, Gabi? Sim, cada sala tem uma biblioteca própria, em que estimula os alunos a ir pegar o livro sem precisar pedir, por exemplo, posso ler? Posso. A biblioteca está para o aluno na sala, com disponibilidade. Nós temos uma grande quantidade de variações de livros, de conteúdos diferentes, para estimular reações diferentes. A chuva não ajudou. Então, nós falamos de ambiente, falamos do Montessori, e agora vamos falar de outro aspecto fundamental que está sempre atrelado ao Montessori,
sempre atrelado a isso que a escola traz, que é a adolescência, que é como se fosse um segundo nascimento, porque existe um processo de transformação gigante nisso. Então, o que vai ocorrer na adolescência? Observem a imagem ali. No nascimento, possuem poucas células cerebrais, não possuem tantas conexões e tantos aprendizados, porque aprender realmente ocupa espaço físico. Então, vão ser aqueles impulsos elétricos, também impulsos químicos, e que vão ocupar espaço no cérebro por meio de neurônios. Então, aqui ao nascimento, há poucas células. E essas células, com tantas interações, com tantos aprendizados que vão acontecendo, vai ocorrer isso aqui, que vai ter muitas conexões neurais que vão estar interligando tudo isso. É praticamente um emaranhado de fios, é muita coisa. E na adolescência ocorre um processo contrário. Ocorre o que é chamado de poda sináptica, que é uma redução disso tudo. Então, o que não é utilizado, o cérebro não se diz como presente ou que é essencial, ele vai retirar, vai sumir do cérebro. Mas, junto com essa poda sináptica, que corta essas conexões que não são utilizadas, ocorre um processo de fortalecimento, chamado mielinização. E a mielinização vai acontecer uma hidratação nesses neurônios, que eles vão acabar sendo fortalecidos. Então, o que não era utilizado vai acabar saindo. Então, o que não preciso mais, ele vai cortar essas conexões. Mas o que é utilizado frequentemente, o que nós damos como essencial, vai ser fortalecido. Então, ocorre um processo assim, ocorre esse fortalecimento e que vai focalizar no aprendizado. Então, o adolescente, ele vai levar muita coisa para a vida. Esse tal processo de poda sináptica e mielinização, ele ocorre durante a vida. Mas o período mais agressivo para isso é a adolescência, que é quando vai gerar a maioria dessas conexões. Então, por isso que eles dizem, tipo, a pessoa que é mais velha, ela não aprende tanto, é difícil de criar hábitos, porque existe esse processo reduzido. Não é uma coisa tão fácil quanto um adolescente para criar esse hábito. Esses aprendizados. E essa poda sináptica e mielinização, todos esses processos que ocorrem, eles geram uma consequência, geram um cansaço no adolescente. Então, o jovem pode aparecer na sala, por exemplo, ele pode estar um pouco cansado durante a aula, e daí o que a escola vai observar? Esse cansaço, o jovem pode estar tendo uma poda sináptica. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer uma gamificação para ajudar no interesse dele, para melhorar isso. E são processos que devem ser integrados. Então, é uma coisa que a gente não tem que interpretar. O cérebro não é uma coisa somente mental, que é como se fosse uma nuvem de computador, que não está no nosso smartphone ou alguma coisa assim. E sim é uma coisa muito física, muito biológica. É uma coisa que realmente ocorre, realmente tem esses impulsos elétricos e realmente aprender ocupa espaço. E também outro campo importante é que na adolescência ocorre muito que tem influências no ambiente. A gente falou de ambiente agora, e é muito importante citar que todo o ambiente tem essas influências. A base é o ambiente. Então, o que vai trazer todas as experiências do jovem é baseado no local onde ele vive e nas pessoas que ele convive. Então, as experiências, elas determinam a ética, moral, os interesses, também as crenças e muitos outros. Então, por exemplo, se tem uma família que só ouve rock, uma família, vamos dizer, roqueira. O jovem, vocês acham que ele vai acabar ouvindo mais outros gêneros de música, sei lá, funk ou rap, ou ele vai acabar ouvindo rock? Essa é a questão das experiências determinarão.
É isso que vai desenvolver a personalidade, os interesses. Então, uma família que ouve rock, ou um lugar onde o jovem está envolvido em que se ouça rock, o jovem vai acabar ouvindo esse gênero de música muito mais. E muitas vezes a gente traz como adolescente como uma pessoa que não é tão importante para a sociedade. É um período muito turbulento e é um período muito fascinante, muito complexo e que precisa ser entendido. Então, o adolescente é importantíssimo para a sociedade, porque ele vai trazer questionamentos que um adulto não traria. Ou isso traz uma evolução. É sempre a partir do questionamento, sempre a partir do que, por que isso acontece, por que isso é assim, como nós podemos melhorar, que vai trazer um crescimento, vai trazer um desenvolvimento. E isso, o jovem ele traz um período muito criativo, porque o que está acontecendo? O desenvolvimento cerebral ocorre de trás para frente. Então, é nesse período que começa a surgir uma criatividade muito grande, e isso gera uma inovação. E a inovação é propriamente uma transformação. E são transformações, a nossa sociedade está sempre em movimento, sempre evoluindo. Então, algumas pessoas lá perto dos 50, 40 dizem que não sabem usar tecnologia ou que não viveram nessa época. Então, os jovens, tanto é que você vê que muitos que trabalham nessa área de games, programação, são muito jovens. São eles o motor principal da transformação. E uma coisa que eu quero lembrar quando nós falamos de jovem é que a adolescência ela não vai só até os 16, 14 anos. É considerado o período da adolescência que ele começa aos 12 anos e ele vai até os 24 anos, que é o período dessas transformações. Agora, comentando um pouco mais sobre os diferenciais do Colégio Montessori, começando pelas classes agrupadas. Nós estudamos em 6º, 7º e 8º e 9º. Isso já disponibiliza, tanto para as turmas mais novas quanto mais velhas, por exemplo, o 6º ano já dá uma olhada no que o 7º ano, no que o ano na frente, o conteúdo que vai ser aprendido. Sendo que quando ele chega no 7º ano, ele já tem um entendimento prévio daquele assunto. Assim como que o aluno que está no 7º ano, ele já dá uma revisada no que foi aprendido no 6º ano, no ano anterior. Outro diferencial das escolas Montessori também são as salas ambientes, as salas ambientizadas, como já comentado anteriormente, com as mesas postas em diferentes posições do que uma escola tradicional proporcionaria, as estantes espalhadas pela sala, a biblioteca, como comentado anteriormente. Outro fator diferencial que está muito presente é o professor orientador. Ele, além de mediar o aluno, a turma em si, ele é um auxílio para o aluno como pessoa. Ele ajuda o aluno a se entender, a entender o que ele está passando no momento. O professor orientador, ele tem uma função crucial também na parte da organização da sala, auxiliando o aluno a fazer, por exemplo, a limpeza da sala, a limpeza das estantes. E a partir do controle de rotina. O controle de rotina é basicamente são funções que cada aluno desempenha no dia. Como, por exemplo, arrumar uma estante específica. E todos os dias os alunos trocam de função no comando de rotina, o que já varia para não ficar aquela coisa repetitiva de sempre. A explicação em pequenos grupos também ajuda bastante com o desempenho de cada aluno, com a função de o professor ele consegue olhar e ver qual parte cada aluno está com dificuldade, além de ser uma agilidade um pouco maior, porque pode pensar que quando faz, por exemplo, uma correção com a turma, seria mais fácil, já resolve a turma toda. Porém, aqui a gente consegue perceber que a explicação em pequenos grupos faz com que o professor ele consiga resumir e orientar
cada aluno de uma forma especial, diferente. Outro diferencial seriam as 2 línguas estrangeiras, que são proporcionadas como inglês e espanhol. As 2 línguas estrangeiras têm um propósito fundamental. Afinal de contas, em grande parte dos empregos, ou até mesmo se o aluno quiser ir para outro lugar, ele já tem um conhecimento prévio de algumas línguas que são fundamentais para qualquer dessas 2 escolhas e outras. As apresentações multissensoriais são... Então, as apresentações multissensoriais que são referidas são que o professor, por exemplo, numa escola tradicional, ele vai trazer conteúdo, ele vai escrever na lousa lá, ok, e o aluno vai anotar. E ele espera que o aluno aprenda a partir disso, espera que o aluno saiba que, por exemplo, vamos dizer que as alavancas estão escritas em 3 tipos: interfixas, interresistentes e interpotentes, e que cada um dos tipos de alavancas com exemplos e tudo mais, que o aluno decore isso. Depois faça a prova e esqueça tudo. Mas, no Colégio Sigma, no método Montessori, ocorre que é apresentado de diferentes formas. Então, você não vai ter só um professor escrevendo na lousa, você vai ter muitas diferentes formas, você vai ter materiais para o aluno tocar, para o aluno ter essa interação e que vai trazer essa questão do multissensorial. Então, ele vai trabalhar a visão, vai trabalhar o tato, a audição. Então, são as diferentes sensações que o corpo vai ter, os diferentes os sensoriais, vamos dizer assim, que vai fazer o aluno realmente aprender para a vida. E como já mencionado anteriormente pelo Matheus, o adolescente está no processo de poda sináptica. Então, ele está tentando se livrar de tudo que não é importante para ele no momento. As apresentações multissensoriais dão um estralo. O que a gente usa no dia a dia, como a gente usa as informações que a gente recebe no dia a dia. Por exemplo, há um tempo atrás, nas aulas de matemática, o 6º ano teve uma atividade multissensorial, no qual ele saía pela escola e ele media os objetos da escola. Isso para fazer uma apresentação sobre medição. Metros, centímetros, transformando metros em, por exemplo, pés e outros tipos de unidade de medida. E mais 400 horas anuais, que seriam basicamente as segundas e quartas. Agora, os alunos teriam aula não apenas em um dia da semana, na parte da tarde, mas em 2, que seriam na segunda-feira e na quarta-feira, que teriam aula da 1h30 às 5h30. A gente também comenta dos TICs, que seriam, por exemplo, a parte tecnológica, a parte do mexer com, por exemplo, um computador, ter mais a liberdade de mexer com o computador, com a internet, com a parte da web, com celular também, fica um pouco mais disponível para os alunos. São, por exemplo, alguns exemplos dos diferenciais do Colégio Sigma. E os TICs que ela falou, a sigla é para Tecnologia, Informação e Comunicação. E ela falou de tantos diferenciais e que lembra que no Brasil existem somente 4 escolas Montessori fidedignas. Eu vi um número que são 35 escolas que se declaram escolas Montessori, mas são somente 4 escolas Montessori. Eu não sei se vocês viram uma mulher mais velha visitando a escola, chamada Thalita. Ela tem 88 anos. Mas daí a gente se pergunta, por que uma pessoa tão velha vai visitar o Sigma? Sendo ela, né, educadora, eu acho que é até diretora de uma escola e que também é muito pioneira do método Montessori no Brasil. E por que ela está visitando a escola? O Fundamental 2, no Colégio Sigma, ele foi dado como referência, inclusive por ela, sobre o Brasil todo. Então, o nosso Fundamental 2 vai ser usado
como base para ampliar as outras escolas. A nossa formação de professores, depois vocês vão ver a equipe completa, é uma formação muito densa e que vai trazer aos professores as competências, todas as competências, vai trazer todas as questões que ele vai precisar para saber conduzir uma sala de aula Montessori, porque eu me impressionei quando a tia Dani foi falar com a gente, com a Thalita, o que ela foi falar com a gente, porque não é uma coisa simples, é uma coisa muito complicada gerir uma escola Montessori, muito mais difícil talvez do que uma escola tradicional, porque é uma adaptação muito diferente do que é feita. Olha o tanto de diferenciais que a gente tem. Observem, tem mais de 400 horas anuais. Normalmente, numa escola tradicional, vocês teriam 800 horas anuais de aulas. Aqui vocês vão ter 1.200 a partir do Fundamental 2. Isso é um privilégio imenso. Existe toda uma preparação, professores extremamente capacitados e muito bem escolhidos que estão aqui para realmente educar vocês, realmente fazer vocês aprenderem de verdade. Nas escolas Montessori, a gente tem também as matérias interdisciplinares, que seria a mistura de uma matéria com a outra, quando elas se juntam para apresentar um conteúdo em específico. A gente, por exemplo, tem ligações de história com geografia ou matemática com língua portuguesa. Um exemplo que a Thalita deu para a gente foi em uma escola que ela visitou, que eles foram apresentar um conteúdo interdisciplinar que misturava a matéria de geografia, ciências e história. Nessa escola, eles chamaram professores de escola tradicional para tentar dar aula em conjunto de geografia, história e ciência. Mas quando eles se encontraram para dar aula em si, na prática, não deu certo, porque eles afirmaram entre si que matemática, que ciência, geografia e história não tem nada a ver, são matérias completamente diferentes. Ou, por exemplo, o conteúdo que eu vou apresentar vai ser em abril. Ah, mas esse conteúdo para mim eu só vou apresentar em outubro. O que faz a diferença de juntar os dois conteúdos, pegar o que você vai apresentar em abril e colocar em outubro e vice-versa? Para tu conseguir apresentar para os alunos uma matéria em conjunto que já vai explicar dois conteúdos ou mais de uma vez, que prende mais a atenção do aluno, afinal de contas, talvez ele não curta tanto uma matéria, mas mas goste mais de outra. Quando tu faz essa fusão das matérias, isso ajuda também no prender a atenção do aluno. E ela citou ali ciência, e existe uma matéria no Montessori que se chama Educação Cósmica. Então, tudo está interligado. Thalita também citou uma história que ela falou. A escola mais bem planejada. Todas as matérias, estava tudo muito separado, todos os meses certinho, mas não se realizava. Não tinha essa integração que diz que educação cósmica tem a junção das matérias, que certos conteúdos têm que ser estudados em certo tempo. E essa ela foi considerada, ganhou um prêmio até, da escola mais bem montada do Brasil todo. E não era aplicada. Então, eu reitero a dizer que a escola montessoriana ela é muito difícil de gerir, de criar todo esse ambiente capacitado para o aprendizado. Então, vocês não estão aqui para copiar, decorar e depois responder uma prova e depois esquecer o que vocês aprenderam. Sim, é educação para a vida. É isso que a Maria Montessori dizia. Ela não dizia para você copiar, ela dizia que você tinha que aprender isso para a vida. Então, muitas das pessoas bem-sucedidas de hoje em dia, multimilionários, até donos de grandes empresas, estudaram a escola Montessori. E isso é um aspecto muito importante, que o Montessori ele é um formador de jovens, digamos, de sucesso. É um privilégio, realmente.
eu vou convidar a Valentina agora para contar um pouquinho para vocês sobre o projeto do RoboMind, que é uma novidade no Fund 2, né, Valentina? E ela que é a nossa convidada hoje para explicar o projeto para vocês. Olá, boa tarde. Meu nome é Valentina e eu vou explicar um pouco para vocês sobre como que a gente trabalha com a robótica aqui na escola. Todas as quarta-feiras à tarde, que são as nossas aulas complementares, como a nossa colega falou, elas são 2 aulas de tarde. A gente tem a aula juntando os 3 agrupamentos. O 6º ano fica com o 6º ano A, B e C junto e o 7º ano A, B, C junto para fazer essas aulas. Na aula de robótica, a gente junta grupos de 4 pessoas, onde a gente monta robôs, cada aula a gente monta um robô diferente. Dessa forma, a gente vai intercalando as funções. As funções que a gente tem é relator, programador, líder e construtor. A gente sempre está montando robôs diferentes e o professor está sempre propondo desafios para a gente se desafiar. A gente, por exemplo, no nosso grupo mesmo, a gente escolhe as funções, sempre mudando cada aula para não enjoar da nossa função e nem mesmo para ficar naquilo e, por exemplo, não evoluir. Não adianta a gente só ser bom em uma coisa e no resto a gente deixar para lá porque a gente não sabe. A gente sempre tem que estar mudando para não, por exemplo, não evoluir mesmo. Então, a nossa aula, o professor ele sempre está propondo desafios e fazendo aulas diferentes. Por exemplo, esse ano a gente tinha as nossas aulas de robótica e a gente fez um desafio que o professor ele deu pra gente, que era de inventar um robô e fazer um marketing dele depois fazendo um vídeo. E depois para mostrar para ele, até porque naquela aula ele não tinha conseguido presenciar. Então, foi bem diferente e bem legal. Então, é isso para mim. Nós vamos falar um pouquinho para vocês da Solução Bilíngue. Ele é um programa que a escola investiu. No último ano, a escola fez um investimento e repassou para os pais o valor apenas do material e não da solução, porque era uma pontinha solta que a gente tinha na escola, o nosso inglês. Nós sabemos que hoje existe em qualquer escola a situação da rotatividade, especialmente dos professores de língua estrangeira. Existe a falta deste profissional no mercado. E o Colégio Sigma sempre sofreu muito com essa rotatividade, porque a cada novo educador vinha um novo planejamento, vinha uma nova ideia de construção destas habilidades. Então, a escola adquiriu uma solução que vem com um programa de supervisão dos professores, orientação dos professores, acompanhamento por portfólio do que é feito. Ele troca de nome no ano que vem, ele vira Edual, e ele é baseado em uma solução bilíngue, que ele não fica só na escrita, como o livro até esse ano, mas ele vai ter muito mais interação com o aluno, muito mais provocação para que o aluno fale. Qual é o objetivo da escola? Ofertar o inglês em um nível tão satisfatório que não seja mais necessário buscar um curso externo de língua inglesa.
Então, os nossos professores estão fazendo formação semanalmente, desde o início do ano, estão sendo orientados, estão sendo corrigidos em algumas pronúncias. Tudo isso é um trabalho de construção para que aqui na ponta chegue uma melhor qualidade de inglês no Colégio Sigma. Sabemos que é essencial que a língua inglesa faça parte do mundo de seus filhos. E por isso, construímos um projeto personalizado de ensino bilíngue em nossa escola. Com o EduAll, a língua inglesa vai se encaixando na vida dos alunos através de aulas muito bem estruturadas e situações criativas que favorecem a aprendizagem. O EduAll usa avançadas técnicas de gamificação que aproximam as atividades do universo dos games, estimulando a autonomia e a criatividade dos estudantes. Com isso, passos importantes já são dados para que o futuro de seus filhos se amplie com as oportunidades criadas pelo domínio do inglês. Nossa escola com o EduAll faz disso uma realidade. EduAll, inglês com um jeito novo para seu filho brilhar no mundo. Então, esse é um material novo previsto para 2023. Ele vai ser muito menos denso. Ao invés de 2 materiais, será 1. E o aluno terá mais tempo de interação, como é em Montessori. E agora, então, quero chamar aqui na frente. Ela veio aqui me dar um recadinho, que faltava 15 minutos, que não era para eu me alongar. Tia Karina, por favor. A coordenadora do ciclo, a professora Karina. E aí eu vou passar para o Matheus, então, fazer a apresentação. E a Gabi depois faz a apresentação. Foi a Gabi que vai fazer a apresentação? Então, no Colégio Sigma, nós temos os professores e nós temos os orientadores. Os orientadores são, como a Gabi já disse, integrados à sala e eles são fixos nas salas e os professores eles variam de acordo com cada matéria. Então, nossa equipe de orientadores é a Graziele, a Leila, que não veio, a Fernanda, que é do 8º e 9º, e a Maí, que está ali. E coordenando tudo isso está a tia Karina, que é a coordenadora do Fundamental 2. Agora, comentando um pouco mais sobre os professores em específico. Na coordenação, como já mencionado anteriormente, professora Karina, temos aí como professores de língua portuguesa a professora Cláudia, a professora Laura e a professora Vanessa, de português. Professor de laboratório, química e física, professor Gustavo Servi. Como em matemática, a professora Dábila Chaves. Em educação física e teatro, a professora Elisângela. Em geografia, o professor Roger. Em artes, a professora Mônica. E língua espanhola, a professora Ida. Em ciências, a professora Fernanda. Em língua inglesa, a professora Patrícia. Em história, a professora Suzane. Em multimídia e robótica, o professor Luiz. E então, uma frase de Maria Montessori, grande criadora do método Montessori, sobre um colégio, o método Montessori e os colégios dele. Os alunos em nossa escola não fazem o que querem, mas querem o que fazem. Obrigada. Vocês têm alguma consideração que vocês queiram fazer? Não? Gente, eu vou abrir para perguntas,
né, caso vocês tenham. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o nosso trio aqui, ou que eu possa responder? Não? Alguém gostaria de dizer alguma coisa para eles? A partir do ano que vem, a gente vai poder fazer uso de celular? A partir do ano que vem, a gente vai poder fazer uso de celular? Que ele falou ali de uns negócios tecnológicos. Basicamente, o celular ele vai ser utilizado muito mais nas aulas, tanto para a parte de pesquisa, tanto para a parte de fotografia, vídeo, gravação, pesquisa em algumas matérias que terá. E sim, terão mais uso do celular durante as aulas. Mas o celular, ele continua não sendo totalmente liberado nas aulas. Você pode, sim, trazer o celular para a escola, mas a gente tem uma caixinha onde a gente coloca no início da aula o celular. E daí, se a prof ou o professor liberar o uso para pesquisa, daí você pode usar o seu celular. Daí você pega lá na caixinha, sua orientadora te deixa pegar lá na caixinha e você faz a sua pesquisa, ou como ela disse. Primeiro, parabéns pela apresentação de todos. Muito boa a explicação de vocês. Eu queria saber se o ano que vem os dias integrais continuarão segundas e quartas? Sim, segundas e quartas. Vai ser tudo de manhã, certo? Todas as manhãs, segunda e quartas à tarde. Mas o período regular é matutino, né? Então, quem acordou até agora, depois do meio-dia, tem que começar a acordar mais cedo. Ano que vem a gente vai trabalhar com comando ainda? Se o ano que vem eles trabalharão com comandos. No sexto, sétimo, oitavo e nono, a gente não trabalha mais com comandos. Nós trabalhamos com módulos, que seriam um cronograma do que nós teríamos que fazer para a próxima semana ou um mês, tendo as atividades que seriam, por exemplo, o C1 está escrito no módulo, não são mais as fichinhas. É escrito no módulo, por exemplo, a atividade da página tal. Ou fazer um experimento com o auxílio do professor. São mais a parte do módulo, não sei se vocês já viram, mas... O módulo, ele é um organizador mensal. Então, enquanto vocês são menores, vocês ganham uma atividade por vez. Quando vocês vão crescendo, vocês já têm capacidade de administrar algo maior. Então, vocês vão organizar a atividade do mês de cada disciplina e vocês vão ter que trabalhar com algo que a gente chama de gerenciamento de atividades e gerenciamento de tempo. Né? Vocês querem falar um pouquinho sobre isso, Valentina? Na verdade, os módulos eles são divididos em básico, intermediário e avançado. E se no caso você recebe uma folha onde vai ter todas essas atividades escritas. E você vai ter que realizar elas ao longo do tempo, do prazo que o professor der para fazer. E quando, por acaso, você, por exemplo, está adiantado e terminou avançado, também tem os extras, então ele é bem dividido para você não se confundir. E tem uma coisa no módulo que é uma coisa para você se organizar, né? Que você tem que colocar toda vez que você termina um comando, né? Seria um comando, né, prof? Você teria que colocar com facilidade, com dificuldade, com a ajuda do professor, com muita dificuldade, com muita facilidade, enfim. E assim vai.
É isso. E é ao longo dessa, eu vou ficar aqui porque está sendo filmado e o Luiz pediu para eu me centralizar. E é ao longo dessa ficha de autoavaliação que o professor acompanha a aprendizagem antes do dia da prova. Porque quando o aluno vai sinalizando, olha, estou com dificuldade, com certa dificuldade, não consegui assimilar, o professor vai conseguindo chamar para essa mesa individual, vamos ver o que aconteceu. Mas ao lado tem a autoavaliação e tem a avaliação do professor. Então, por exemplo, eu fiz uma atividade de matemática, achei que fiz com facilidade, mas errei tudo. Coloquei com facilidade. O professor, ao corrigir, vai colocar o conceito dele ao lado. Fez com certa dificuldade. Então, ali ele sabe que é um ponto que ele precisa voltar. Então, a recuperação paralela, ela não acontece como prova, mas ela acontece no dia a dia. Porque todas as aulas, literalmente todas as aulas, têm que ser de manhã, não pode ser de tarde. É isso aí, Henrique. O Henrique está está tentando defender o período vespertino, né, Henrique? É isso aí. Henrique, hoje a ciência está tentando entender o que é melhor para o adolescente. O adolescente ele necessita de um período maior de tempo para recuperação física, já que está passando por um processo de transformação tão grande. Então, hoje seria ideal o adolescente estudar à tarde, se todos os adolescentes de manhã tivessem acesso a exercício físico, a alimentação de qualidade e se dormissem um bom sono à noite. O que a gente percebe com os adolescentes à tarde é que muitos dormem até o meio-dia, não se alimentaram, não fizeram atividade física e depois do almoço eles estão ainda com mais sono. Após o almoço, ele é um momento bastante delicado, porque é uma refeição maior e o sangue, em maior quantidade, ele vem para o estômago e não para o cérebro. Então, de manhã, é um momento que a gente está mais fresquinho, que você vem e não está cansado, não tem excesso de telas. Então, é um momento melhor para a aprendizagem. Tá? Principalmente na adolescência. Alguma pergunta? Alguma consideração? O Sigma já teve Montessori no ensino médio. E houve uma situação na história da escola que na época foi um Posilages. Lembra que tinha o Posilages? Virou Posi Sigma. Mas a adesão dos adolescentes foi maior para as escolas quando veio o Bom Jesus para a cidade, quando veio o Objetivo, e a escola ficou com pouquíssimos alunos. Então, fechou por uma questão de adesão. Hoje, nós sabemos pelo marketing que existe uma situação chamada efeito boiada, né? Que vai um para a escola maior, vai todo mundo atrás, porque vai com os amigos, não é o sistema que privilegia. O Colégio Sigma, ele está fazendo, neste ano, 10 anos de ensino fundamental 2 dentro do método Montessori, novamente. Então, são vocês... Nós tivemos uma fase, há uns 20 anos atrás, que todo mundo saía na educação infantil. Terminou a educação infantil, vai para a escola convencional. Depois o nosso gargalo virou o 5º ano. Todo mundo sai no 5º ano. E até a gente conseguir mostrar o resultado, e por isso que nós hoje trouxemos os alunos para conversar com vocês, porque eles são os melhores resultados que vocês podem visualizar. O nosso trabalho, a nossa maior propaganda, porque não adianta a tia Dani, que é diretora da escola, que é formadora de Montessori, vir aqui falar. Eu gostaria que vocês tivessem acesso por eles. Porque eles, além de serem academicamente superiores às crianças, intelectualmente superiores às crianças de escolas tradicionais, pela possibilidade de oportunidade, não de capacidade, mas pela oportunidade que eles têm na escola,
eles são adoráveis. Eu não tenho situação de violência na escola. Nós não temos situações de... outro dia eu falei que nós tivemos uma situação que um adolescente apareceu com um pendrive, um cigarro eletrônico no banheiro. No mesmo momento, a Karina deixou de almoçar, chamou os envolvidos, chamou as famílias, entregou na mão das famílias e disse: aconteceu, a gente não esconde, mas a gente está atento. Então, o risco social aqui dentro, então, o resultado acadêmico a gente tem. Uma escola onde os colaboradores, todos, se entendem como educadores, e que todo mundo ajuda, que todo mundo acolhe, que todo mundo conhece cada criança, onde o risco social é reduzido, e onde eles têm oportunidade de se posicionar, né? Eu trouxe a Valentina porque o Luiz disse, é uma das minhas alunas que mais mostra interesse e que gosta de falar e que é uma excelente oradora, né? O Matheus, que é nosso aluno desde bebê e que a gente vem acompanhando os interesses dele já foi por medicina, depois foi por música, agora que ele é adolescente é por política, a Gabi por tudo que é biológico, por buracos negros, né, por filosofia, por arte. Então, a gente olha para cada um deles e a gente sabe dizer quem são, porque a gente vem acompanhando os interesses ao longo da estrada. E eu acho que é justamente esse espaço que a escola dá que deixa eles, né, transparecerem o que eles gostam, o que eles sabem fazer. Mas nós estamos caminhando para, em breve, se houver, né, esse engajamento. Hoje nós vamos ter, no próximo ano, 100 alunos no F2. Então, é um número que parece pequeno, mas para a gente é uma grande responsabilidade, porque cada um é único, né? E quem sabe para o futuro. A gente está aqui para crescer juntos. E sobre a pergunta dele do ensino médio, a Thalita, quando ela visitou a escola, ela falou um pouquinho sobre como seria o ensino médio. E a Maria Montessori, ela trouxe, e isso já acontece, no Brasil não tem um ensino médio efetivo, como foi dito, mas já acontece em países como Suíça, Noruega e países, vamos dizer, de primeiro mundo. Esse ensino médio já acontece, que seria, os jovens adolescentes, eles iriam para uma fazenda, e eles fariam a gerência dessa fazenda e todo esse processo. E isso não é uma realidade tão distante, porque pode chegar. Esse é o Montessori que a Maria Montessori disse, mas ele é muito difícil de ser efetivado, até por causa das condições de ter uma fazenda e tal, mas seria esse, originalmente, o ensino médio. Eu contei para eles que eu fiz um curso, eu e a Karina fizemos um curso pela Suécia. Fizemos online com uma formadora da Associação Montessori Internacional. Uma formadora que trabalha 40 anos só com adolescentes na Suécia. E ela tem uma fundação, ela transformou a propriedade em fundação para não haver autobeneficiamento, né? Beneficiamento próprio. E ela... Lá tem 80 adolescentes do mundo todo. Então, eles entram lá, eles veem a família a cada 6 semanas, quem mora na Suécia. Mas eles precisam, com a ajuda de profissionais da comunidade, de engenheiros agrônomos, de economistas, de todos os setores, gerenciar a fazenda. Então, eles precisam se preocupar se eles vão ter o que comer com o dinheiro que eles têm, o que eles podem fazer. Se sobrou dinheiro, qual é o melhor investimento? Se eles vão melhorar o celeiro. Eles produzem carne, eles vendem para o frigorífico, eles trabalham com bovinos, com ovinos e com caprinos. Eles têm plantação de milho na fazenda e eles têm pomar, que eles trabalham com geleias. E uma aluna, ela conversou conosco, a família, o pai foi transferido para os Estados Unidos e ela foi fazer o que chamava de liceu nos Estados Unidos. Faz parte do ensino médio, e ela disse que chegou lá e ela começou a escrever sobre tudo que ela sabia nas avaliações, começou a ter nota baixíssima. E ela chamou o professor para conversar, os professores, e ela disse, eu descobri uma coisa nos Estados Unidos, que eu só tinha uma coisa para fazer para ser boa aluna. Eu tinha que decorar exatamente o que o professor dizia, como ele dizia, e decorar o que estava escrito no livro, como estava no livro. Se eu fizesse isso, eu seria a melhor aluna da escola. E eu comecei a me angustiar, e a minha mãe autorizou, então, que eu ficasse sob a custódia da minha tia na Suécia, e eu voltei, e essa menina estava cursando já medicina na Suécia,
E ela disse que naquele momento que ela estava saindo daquela escola, ela poderia ser qualquer coisa, porque ela sabia fazer todos os serviços e ela sabia resolver situações. Então, é uma realidade para ser construída no Brasil, porque o adolescente, para Montessori, ele precisa se afastar da família para ter a oportunidade de desenvolver a própria personalidade. É uma necessidade do adolescente, por isso que ele entra no quarto, né? Vai começar a entrar, porque ele precisa desse espaço para ser ele, para construir esse eu. Né? Mas eu ainda digo para vocês que o adolescente se afasta da gente, mas a gente se afasta do adolescente. E a gente tem que cuidar para não se afastar. E que bom ter vocês aqui hoje, cuidando dos nossos adolescentes. Espero que tenha ficado clara a nossa proposta. O objetivo foi trazer, eu agradeço a Valentina, ao Matheus, a Gabi, que gentilmente aceitaram o convite. Eles sentaram comigo para fazer o material. Eles que propuseram a sequência, eles que propuseram o que a gente ia colocar aqui e acompanharam o tio Luiz lá trabalhando nas fotos, deram opiniões. Então, é um trabalho realmente genuíno deles e que a gente queria apresentar o nosso trabalho. Obrigada. E lembrando, alguns me perguntaram hoje à tarde, Tia Dani, quando a gente estiver no ano que vem, a gente pode apresentar a reunião para os pais do quinto? Podem. Esse lugar aqui de vocês, a tia está aqui só para mediar. Sempre que a gente tem oportunidade, são vocês que vêm para frente. Tá bom? Gente, mais alguma dúvida? Não? Então, eu agradeço a presença de vocês e qualquer coisa, nós estamos, a equipe está toda à disposição, é só pedir para a tia Cá vir aqui fechar com um lacinho, que a festa é dela. Quero agradecer também a presença de vocês, dos alunos, né, dos nossos calouros, né, para o próximo ano. Sejam muito bem-vindos ao nosso F2. É uma pequena amostra, né, e vocês veem também na feira tudo que vocês vão se envolver nos próximos anos e o que podem chegar a construir. Agradeço aos pais pelo tempo de vocês, pelo momento e a disponibilidade de acompanhá-los, né? Eram olhinhos vibrantes, prestando atenção naquilo que vocês falavam. Isso é muito bonito. A gente que acredita na educação e na educação que forma para a vida, fica extasiado em ver essa emoção de quem assiste e também de quem fala e defende essa ideia.